Fala pessoal, tudo bom com vocês? Novamente agradecendo a vocês, toda a audiência tá bombando, minha vida tá mudando, isso tudo por causa de vocês, tá? Bem-vindo a mais um episódio do DutraCast, hoje muito especial, pessoal, porque eu adiei um e veio dois. Flávio Vale e Paulo Angelito, conhecido aí pelo programa de televisão do aeroporto. Então, pessoal, quero que os dois se apresentem, primeiro o Flávio, depois o Paulo. Flávio, fica à vontade, se apresente ao público. Rafael, um prazer enorme estar aqui. E já começo aqui fazendo meu pedido de desculpas, porque no dia que a gente tinha marcado surgiu, né, um imprevisto de última hora, eu tive que remarcar, mas como pedido de desculpa, né, eu trouxe aqui esse super amigo, né, Paulo... Por favor, faça então de novo. Angelito, que é uma referência pra gente, sim, enquanto cidadão brasileiro, né, no combate ao crime organizado, no combate às drogas que tentam entrar, né, no nosso país. Enfim, uma grande referência. Então, muito prazer em estar aqui. Depois a gente vai falar um pouco mais da minha vida, mas já passa a bola aqui a primeira apresentação do Paulo. Boa noite, Rafa. Boa noite, meu amigo Flávio Vale. Bom, é um prazer estar aqui também. Adorei o convite, feito através do Flávio Vale. Eu trabalho na Receita Federal. Meu nome é Paulo Angelito. Trabalho na Receita Federal já há 28 anos. Um pouquinho, né? Como auditor fiscal. Já estou fim de carreira, né? Já chegando ao fim, né? E nos últimos cerca de 10 anos eu estou trabalhando no combate ao tráfico de drogas, ao descaminho, ao contrabando. Nessa parte mais voltada para a segurança pública, embora tenha uma experiência anterior com fiscalização de empresas também. Caramba. Gente, eu fiquei assim, fui pesquisar de vocês, eu fiquei impressionado, gente. Olha só, o Flávio, aos 22 anos, foi subprefeito da Zona Sul. Aos 25, foi eleito o vereador mais novo aqui da nossa Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E aos 27, é pré-candidato a deputado estadual. Do outro lado, eu tenho o Paulo Angelito, né? Astro de um programa de televisão. Por que não? Né? Auditor fiscal, que é o sonho de muitos alunos meus. Eu fico impressionado como eles sabem dessa prova, né, de auditor fiscal. E a primeira pergunta que eu faço a vocês dois é: como vocês chegaram nesse patamar? Você, Flávio, depois o Paulo. Como vocês chegaram nesse patamar? Você tão novo, né? E só pelo 28 anos de Receita Federal, acredito também que você passou muito novo também. Sim. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa experiência. Então, Rafael, primeiro que o que o Paulo Angelito tem de trabalho na Receita Federal, eu não tenho nem de vida. Ele tem 28 de Receita, eu tenho 27 anos de idade. Mas quem é o Flávio? Quem é o Flávio Vale? Flávio, ele é filho de dois professores que nunca se envolveram com política, né, nem direta, nem indiretamente. Meus pais sempre estiveram em sala de aula, né, assim como você. Mas eu, por outro lado, sempre gostei muito de política. E quando eu digo política, não é o movimento político eleitoral. É fazer política. Sim. O que é fazer política? É você dialogar, é você ouvir o diferente, é você saber colocar os seus pontos e saber se colocar num debate, é você ouvir as pessoas. Então, eu me lembro que com 10 anos de idade eu pedia voto. Pedia voto dos meus coleguinhas da turma para ser o representante da turma na minha escola. Depois fui pedir voto para eles para ser o presidente do Grêmio Estudantil. Ou seja, já dava sinais, né? Exatamente. Com 16 anos, eu pedi para minha mãe faltar a aula no dia do meu aniversário, 16 anos, para ir no TRE tirar meu título de eleitor e sair do TRE direto para a Câmara Municipal de Niterói para me filiar ao PSDB. Isso em 2015, quando eu completei 16 anos. Tamanha a minha paixão por política. Flávio, mas qual influência você recebeu? É minha. Foi a minha influência mesmo. Eu sempre gostei de acompanhar programas políticos, jingle políticos. De 2010 para cá eu conheço todos os jingles políticos. Tipo Copa do Mundo, né? Tipo Copa do Mundo, assim, horário gratuito de televisão para mim era mais divertido do que Globo Esporte. Que isso? Então, na faculdade eu fui ser presidente do centro estudantil, né? Na faculdade passou quantos anos? Eu passei com 17 anos. Eu passei com 16 anos, mas eu ainda estava no segundo ano do ensino médio. E aí eu resolvi concluir meu ensino médio na escola. E aí no terceiro ano eu fiz vestibular de novo. E aí passei para economia na UFRJ, na PUC, na UF e na FGV. Eu escolhi a FGV
Qualquer coisa, né, gente? Meu pai era professor e, de fato, a Escola de Economia da Fundação é a melhor escola de economia do país. Então, eu resolvi ir para lá, né, para ter essa dedicação. E lá dentro, fui presidente do centro acadêmico, né, dos estudantes. Quando eu estou no meu último ano de graduação, eu conheço o prefeito Eduardo Paes. Na época, ele era diretor de uma companhia, que é a BYD, essa de carros elétricos. E eu mandei mensagem para ele, assim, falando que o meu sonho era ser prefeito do Rio um dia. Eu perguntava, Eduardo, como é que eu faço para chegar, para ser prefeito? Como é que começa? Ele riu e me respondeu. Minha primeira grata surpresa foi ele ter respondido. A mensagem eu mandei de uma forma assim, esse cara nunca vai me responder. Eu também fiquei assim, quando ele me respondeu. E você passou por isso. Porque o Eduardo é o cara que responde. Acessível. E essa experiência que você teve, eu tive em 2019. Até que veio a campanha de 2020, eu me voluntariei na campanha, fui lá pedir voto para ele, juntei mais um grupo de amigos, criamos a Juventude Eduardo Paes. E o Eduardo é eleito, em janeiro, ele vai lá e me faz um convite. Flávio, e aí? Vem trabalhar aqui na prefeitura? Eu estranhei. Fiquei ali, eu cozinhei ele ali uns 2 meses, porque eu estava fazendo uns processos seletivos, e eu ficava imaginando, eu acho que meus pais gostariam mesmo que eu fosse para iniciativa privada. Assim como qualquer pai, né? Sim. Qual pai que quer ver o filho na política? É verdade. E, graças a Deus, eu não passei no processo seletivo que eu estava fazendo, que era o principal que eu queria. Abri mão de todos os outros e aceitei o convite do Eduardo para entrar na prefeitura. Então, em 2021, eu ainda na faculdade, começo meu estágio na Secretaria de Fazenda, passo 6 meses lá, depois vou trabalhar mais 6 meses ao lado dele, no gabinete do prefeito. Minha função lá era chegar às 9 horas da manhã, sair no horário que ele acabasse, tinha dia que acabava 10, 11 da noite, e eu anotava tudo. Eu assistia todas as reuniões, 100% das reuniões, enfim, participava junto com ele, e eu anotava tudo num caderninho. Não, porque agora tem CPF-GF, a nota da CAPAG do município, o sistema de BRT vai ter que fazer a concessão, não, a gente vai encampar. Eu anotava todos os termos, chegava em casa, eu ia lá procurando a definição de cada um deles. E eu cheguei para Eduardo depois de um tempo e falei, Eduardo, eu acho que eu quero, toda sexta-feira, eu quero rodar uma secretaria diferente para conhecer. Eduardo, tá bom. Ou Aí seja, você conheceu a máquina por dentro em todos os sentidos. Por dentro, 2021. No final do ano eu me formo, e o Eduardo já chegou e falou assim, você sabe que agora que você se formou, não vai ter mais molezinha não, vai ter que ralar, né? Eu falei, tá bom, prefeito, claro. O que o senhor quer que eu faça? Aí ele falou, por que você não vira o subprefeito? Coisa boba, né? Coisa boba pra virar subprefeito. Olha, eu nem sei como é que funciona aí esse negócio de subprefeitura, mas eu topo. O que é pra fazer? Não, peraí. Aí ligou pro Diego Vaz, que era subprefeito na época. Didi, amanhã passa 2 dias aí com o Flávio, dá uma rodada, mostra pra ele um pouco da subprefeitura da Zona Norte, que eu tenho uns bons planos pra ele daqui a pouco. Aí passei 2 dias com o Diego Vaz lá na Zona Norte, um subprefeito, que hoje é vereador com a gente e secretário de conservação. E aí, na semana seguinte, eu peguei o bastão, fevereiro de 2022, me torno o subprefeito mais jovem da história do Rio de Janeiro. Caramba. 2024, Eduardo chega e fala, você, como eu já sabia, você tem jeito para esse negócio, e eu quero saber o seguinte, você tem vontade de se candidatar? Eu falei, Eduardo... Eu vim para isso. Aí eu contei essa minha história. Em 10 anos de idade, eu pedindo voto. Eu falei, então você vai ser candidato. Você vai ser o meu candidato a vereador. E eu fui candidato a vereador. Todo mundo perguntava, mas esse garoto é filho de quem? Esse moleque é filho de quem? Quem indicou ele? Ninguém me indicou. Eu construí isso. Eu fui até o Eduardo, fui cara de pau. Aprendi muito, até hoje aprendo. E fui eleito vereador, 18.613 votos, o mais jovem da Câmara. Sim. E hoje eu parto para mais um desafio. E aí depois a gente vai falar um pouco aí da situação do Estado e outros motivos. Mas com esse desafio da gente recuperar um pouco a Assembleia Legislativa do Estado, que está muito complicado. Então esse é um giro, um panorama aí da minha história. Antes de passar para o Paulo, tem que te perguntar. E aí, o seu sonho de prefeito ainda está de pé? Com certeza. Olha aí, pensar, será que eu estou entrevistando o próximo prefeito do Rio de Janeiro? O futuro prefeito? O futuro prefeito. O próximo prefeito, a gente em 2028 vai trabalhar muito também já pela reeleição do nosso prefeito em exercício, Cavalieri. Mas lá para frente, realmente, de fato,
a gente tem que ter ambição, Sim. tem que ter meta, tem que ter estratégia, tem que ter muita disciplina, né, que é uma coisa que o Paulo, inclusive, tem muito e eu admiro muito a disciplina que ele tem nas coisas que ele faz, porque só assim a gente consegue alcançar os objetivos que a gente coloca. Eu costumo dizer, Flávio, né, que quando a gente conta um sonho para alguém não ri, é porque você está sonhando pequeno ainda. Exatamente. Né? Quando eu comecei o DutraCast, muita gente, fiz lá o post pro Eduardo Paz, as pessoas riram. E aí, quando ele mandou a mensagem, você mandou mensagem, as pessoas começaram a acreditar. Então, é loucura até começar a acontecer, como aconteceu na sua vida. E você, Paulo? Como você chegou ao auge, assim, acho que, se não o maior, o mais disputado dos concursos do Brasil, que é o auditor fiscal? É um concurso bem disputado, mas olha a situação que eu me encontro agora. Tenho que contar a minha história depois de eu ver essa história brilhante aí. Uma ascensão meteórica, uma carreira brilhante que ainda tem muito aí, muita lenha para queimar. Sim. Aí na nossa política. Eu fico até um pouco inibido, mas vamos lá, eu vou contar a minha história. Gente, se um auditor fiscal fica inibido, o que é o professor de história da mesa, gente? Vou contar a minha história ordinária aqui, né? Que agora é o anticlímax. Mas vamos lá, eu sou filho de uma professora estadual, um servidor público e sou neto de uma empregada doméstica. Eu gosto de frisar isso para mostrar para as pessoas que, embora a mobilidade social no nosso país seja muito difícil, se você perseverar e com disciplina e com muita força de vontade, você consegue melhorar a sua situação, a situação de onde você nasceu e viveu, né? Então, desde novo, assim, desde da adolescência, eu vi que a saída que eu tinha, eu não ia herdar patrimônio, eu não tinha um capital social, minha família não tinha contatos, que você consegue um emprego melhor, eu não tinha nenhum capital desses que muita gente de família abastada tinha. Então, minha única saída era estudar, era ler, era aprender e me formar como ser humano. Então, eu comecei a vida assim, tendo essa vida dupla. Ao mesmo tempo que eu, adolescente, gostava muito de esporte, de sair, eu tinha essa vida de querer aprender sobre o mundo. Isso me ajudou, porque aí logo em seguida eu entrei na faculdade, fui logo procurar a minha autonomia financeira, eu acho fundamental, para que eu conseguisse logo um emprego e não dependesse mais daqueles parcos recursos da minha família, né, de onde Sim. eu saía. E consegui me formar e comecei a procurar emprego. Consegui, quando eu comecei a trabalhar, pagar um curso de inglês, que eu não sou daqueles que tem inglês na adolescência e já chega fluente em inglês com 20 anos. Alunos, feijão e farofa. Então, com 20 anos, comecei a aprender inglês, né? Comecei a pagar meu cursinho e fui conseguindo emprego na iniciativa privada. Trabalhei numa grande consultoria, na Arthur Andersen, na época. Fui trabalhar no mercado financeiro e no mercado financeiro, embora eu estivesse desempenhando bem ali as funções, eu vi que o mercado financeiro, embora muito necessário, ele trabalha ali numa zona cinzenta da legalidade que me desagradava. Uma linha tênue, né? E aquela coisa de você trabalhar, dar a sua vida para obter lucro e cada vez maior, isso não é uma crítica a quem escolhe esse caminho, é só que eu não vi que não se casava com o meu propósito de vida. Eu não queria trabalhar 12 horas por dia e ficar rico. Eu preferia ter um trabalho mais equilibrado e ter uma vida mais equilibrada. Muito bom isso. Daí eu fui atrás do concurso público. O primeiro que eu fiz foi para a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Eu entrei lá como analista de mercado de capitais. Em seguida, procurando um concurso melhor, eu fui fazer o do Banco Central e entrei no Banco Central. Fiquei lá 3 anos e meio. E da mesma forma, no mesmo movimento, eu busquei um concurso que, como você falou, que realmente é um concurso muito almejado aí pela juventude. E fui trabalhar na Receita Federal como auditor fiscal. Estou lá há 28 anos, né? Já há bastante tempo. Paulo, você passou 28 anos ali, né? No aeroporto foi quantos anos? No aeroporto ali, na parte de segurança, de vigilância e repressão, já estou há 8 anos. Então, 8 anos de experiência vendo o tráfico por dentro, vendo drogas, vendo tudo, essa tentativa. Não tem como a gente não falar isso, né? O Rio de Janeiro como Estado está entregue ao crime organizado. E você como pessoa, a pessoa Paulo, por qual você vê a saída para o Rio de Janeiro com toda a sua experiência no aeroporto? Eu vejo que o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas feito dessa forma como vem sendo feito já há décadas, ele está sendo ineficiente. Você combater somente a periferia do tráfico, que é você invadir as comunidades, apenas no tiro, na força, isso aí você não atinge o órgão vital que funciona, que é
a parte financeira. O tráfico, o dinheiro, os recursos, é o sangue que circula. Então, você combater ali o pessoal que está ali, é o gerente do tráfico, é o soldado, é o traficante varejista que está ali, isso aí você está pegando só na pele. Sim. Tem que atingir o cerne da questão, que é através da parte financeira que você consegue. A Receita Federal vem fazendo isso com grandes operações, porque o tráfico já se organizou e já está migrando para outras atividades, que são atividades eminentemente legais, que é combustível, que é venda de cigarro. No caso do tráfico e do crime organizado, é ilegal, porque é cigarro contrabandeado, mas é daí que está vindo muito recurso deles e a gente tem que combater o tráfico nessas esferas, e não somente elegendo ali. deputado, né? Elege deputado, porque eles vão ramificando. Veja só, o tráfico de drogas internacional ele é muito lucrativo. E ele não demanda tanto capital. Então, esse capital tem que migrar para que o tráfico consiga, o crime organizado consiga se organizar de forma ampla no nosso país. Então, ele migra para as atividades, como eu acabei de citar, para as fintechs, para o combustível. Hoje em dia, o tráfico, o crime organizado, ele controla mais de 10% da distribuição de combustível no nosso país. Bolsa de valores. Fintechs, principalmente, né? Para você ter uma ideia, fintech é um tipo de instituição financeira que foi criada há pouco tempo, com a flexibilização do Banco Central, né? Quais são os 3 países que têm mais fintechs no mundo? Você imagina quais sejam? Brasil, Colômbia, Bolívia. Brasil, Colômbia e México. O Brasil é o maior entreposto de cocaína para a Europa e África. O México é o maior entreposto de cocaína para os Estados Unidos, que é o maior consumidor, e a Colômbia é o maior produtor. Era para ser, se você pegar a parte financeira, era para ser Estados Unidos, Sim. Suíça, Alemanha. Não. Não é uma porque coincidência, então. Não é uma coincidência. Então, para onde está indo o dinheiro do crime organizado através do tráfico de drogas internacional? Para as fintechs. E quem é que mais entende de fintech? Quem é que mais entende de ir atrás do dinheiro na organização do Estado brasileiro? A Receita Federal. E a gente pensa que a Receita Federal só cobra imposto de renda, né? Olha que besteira a gente fala. E só aprende meus vinhos na alfândega, né? É verdade. Meu Deus, a minha cota era Exatamente. 500, agora é 1.000 Você dólares. tem que tomar os vinhos que eu tomo. Só tomo vinho barato aí. Flávio, no seu plano de governo, né, você fala de uma segurança integrada. Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, né, como deputado estadual. Se você colocar isso em prática, né, vamos dizer que para você tudo dê certo, você deputado, Eduardo Paz governador, a bancada da Alerj, como posso falar para você, na sua bancada do seu partido, né, como você acha que vai estar o Rio de Janeiro daqui a 10 anos? Olha, para responder essa pergunta, eu queria voltar um pouco mais atrás para traçar um diagnóstico de por que chegamos aqui e onde estamos hoje. Importante lembrar que somente nesse ano, somente no ano de 2026, ou melhor, de um ano para cá, tivemos 3 deputados presos, dentre eles o presidente da Assembleia Legislativa. E não foram deputados presos por denúncias do Ministério Público de corrupção numa área, numa fraude, numa licitação. Foram presos por envolvimento e suspeitas de ligação direta com o Comando Vermelho. Deputados que vazavam informações da polícia, aquelas informações de operações que matam os policiais, e que eu perdi um amigo meu, que era do CORE, da Polícia Civil, e foi baleado enquanto fazia uma operação da Polícia Civil. É esse tipo de operação que esses deputados vazavam para o Comando Vermelho. Esse vazamento custa vidas. Sim. Vidas de policiais. E vidas importam. Temos um governador cassado, que renunciou Mais um dia antes de ser cassado, para evitar o processo de cassação. Um governador que pegou mais de 3 bilhões de reais dos aposentados fluminenses, dos servidores do Estado, para financiar as festas do Daniel Vorcaro, para pagar filé mignon folhado a ouro em Nova York. Uísque de 1 milhão. O Paulo falou do crime organizado
dentro de serviço, setor de serviço, de combustíveis, a maior sonegadora de impostos do Rio de Janeiro é uma refinaria, Refit, cujo operador está foragido nos Estados Unidos, teve um jantar com o ex-governador cassado Cláudio Castro e, milagrosamente, o que o Estado do Rio fez ano passado? Aprovou uma isenção de parte desse dinheiro devido pela Refit, foi anistiado pelo governo do Estado. Dando um calote no Estado. Se hoje o tema principal é segurança pública, e a gente fala muito de integração dos órgãos, a gente fala do problema da asfixia financeira, mas esse movimento, ele não pode e nem virá de uma pessoa, de um governador, apenas do Eduardo Paes. Ele virá da sociedade. Se a sociedade quer melhorar a segurança pública, a sociedade não pode votar em candidatos do Comando Vermelho. A sociedade não pode votar em deputado que tem ligação promíscua com tráfico de drogas, com refinaria que sonega imposto e entre outros. Então, para resolver a segurança pública do Estado, claro, tem muita coisa que precisa ser mexida. A gente precisa de mais inteligência na polícia. Polícia Civil, a inteligência não é inteligente, precisa ser mais inteligente. Não, e isso aqui, primeiramente, não é desmerecendo, nós temos excelentes servidores na Polícia Civil que se dedicam, mas que não têm investimento do governo na área de tecnologia. Tem ferramenta. Não tem ferramenta. O delegado hoje tem que mendigar resma de papel para quem faz boletim de ocorrência para poder ter papel na delegacia. Verdade. As delegacias estão sucateadas, os salários dos delegados estão defasados, não há valorização do servidor, não há gratificação por resultados. A Polícia Militar, igualmente, sem nenhum tipo de investimento e reformulação de estratégias. Hoje, corporações que foram capturadas pelos políticos. Então, hoje, deputado fica indicando comandante de batalhão e chefe de delegacia, o que é errado. A área de segurança pública ela é sensível demais para ter dedo político. Sim. E, além disso, precisa de integração. Porque qual é o grande cerne aqui da questão? A prefeitura ela não consegue resolver a criminalidade sozinha. O governo do Estado não consegue resolver a criminalidade sozinho. E o governo federal, muito menos. O problema é que os três poderes não andam em conformidade. E eu queria exemplificar muito como é possível fazer. Porque as pessoas sempre falam, então a gente precisa votar, o prefeito tem que ser do mesmo partido do governador e do presidente. E aí, olha só, o presidente Lula, a culpa da violência, no estado do Rio de Janeiro é porque o Lula gosta disso, aquilo, do bandido, é de esquerda. Gente, mas espera aí. E Goiás, que é o Ronaldo Caiado, que é o governador que transformou Goiás num estado super seguro. Lá não tem o mesmo STF do Rio? Lá não Sim. tem o mesmo presidente da República aqui do Rio? Tá aí o Ratinho Júnior. E outros governadores que estão dando um show, um exemplo na gestão da segurança pública. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Lá no a DPF das favelas, lá também não serve? Lá tá na cara que o problema do Rio de Janeiro começa pelo governador. Opa. E vou te dar um exemplo. Na época que eu estava na prefeitura, a prefeitura tem um sistema muito interessante, uma iniciativa chamada Civitas. A gente pega todos os radares e câmeras da cidade, começa a ler as placas dos carros, começa a disparar alerta para a polícia de carro clonado, veículo roubado, rotas, etc. Polícia Civil está demandando todo dia, ela manda solicitação de imagem, enfim, centenas de prisões que já foram feitas com esse sistema. Você sabe qual era a maior dor da Civitas no final do ano passado? Era poder integrar com a base de dados do Detran.
o Detran não queria fornecer os dados. Aí você fala assim, por quê? Boa pergunta, por quê? Para não chegar no governador? Ninguém sabe por quê. Por birra política. Ou seja, falta uma integração entre os poderes. Só que para a integração acontecer, você precisa, e aí o Paulo, como trabalha na Receita Federal, sabe a importância, de uma política nacional de segurança pública. Sim. Porque o SUS, você pode eleger um prefeito de esquerda, de direita, que pensa A, outro que pensa B, mas fato é que, independente do prefeito que seja eleito na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, o dinheiro de Brasília vai cair na conta da saúde carimbado, vai cair na conta da prefeitura de Niterói carimbado para a saúde graças ao Sistema Único de Saúde. Sim. Porque lá, em 1988, a sociedade brasileira chegou a um grande consenso nacional, que é difícil hoje para a gente, mas chegou a um consenso nacional, de falar assim, vamos referenciar a saúde, vamos estabelecer procedimentos, vamos estabelecer protocolos. E hoje o dinheiro, independente da bandeira política, existe a integração. Sistema de regulação é integrado, prefeituras com o Estado e com o governo federal. Você goste do presidente da República ou não, goste do governador ou não, se dialogam, etc., o sistema está lá e ele minimamente funciona. Não estou falando aqui da qualidade dos hospitais, não, estou falando do sistema em si. Sim. Compartilhamento dos dados, nós não temos norte, inclusive federal, nós precisamos de um grande consenso nacional para uma política nacional de segurança pública. Sim. Para que toda essa integração seja feita automaticamente, né, para que todos os municípios automaticamente, ao fazerem parte desses sistemas, consigam todos os dados, né, de placa de veículo, de endereço das pessoas, etc., porque desde 2024, que é entendimento do STF, que os municípios, papel das guardas municipais e dos municípios na segurança pública. Sim. É importante você falar isso, né? Que no Rio de Janeiro a gente está criando uma cultura de ser inimigo do policial, quando na verdade ele é o herói. Sim. Né? É incrível como você tem uma comoção quando se morre um bandido. Não estou falando aqui para não ter comoção, ser humano, né? Coisa e tal. Mas os heróis, né? Se eu saio de casa e mato um leão por dia, esse cara mata 5, mata 6, até quando ele está de folga. Mas a gente espera muito que você toque nesse vespeiro. Eu acho que você vai concordar comigo que as coisas não se resolvem em 4 anos, né? É muito tempo para se resolver isso. Mas, Paulo, hoje, né, começa a Copa do Mundo, né? Foi o primeiro jogo. Eu vou te colocar uma saia justa. Copa do Mundo, a gente tá cheio de técnico no sofá, né? Eu botaria o Neymar, eu botaria não sei quem, porque convocou. Mas vamos para a Copa do Mundo política? Se você chegasse em Brasília, vamos botar aqui no nosso mundo imaginado, chegou em Brasília, como essa experiência que você tem, o que você faria que essa galera hoje lá não faz? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário aqui sobre a fala aqui do Flávio, muito lúcida, muito coerente. Ele tocou em pontos muito interessantes. E uma síntese que poderia ser feita do que ele falou é: se o crime é organizado, o Estado tem que ser organizado também. E o Estado, quando eu falo Estado, é o ente federativo, estadual e os municipais. Eles não são organizados como crime. O maior criminoso, o que comanda o PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, ele consegue controlar essa organização de dentro de uma cela de um presídio de segurança máxima. Então, olha o poder de comunicação que o crime organizado tem, enquanto muitas instituições do nosso país, federais, estaduais, ficam brigando entre si. Sim. Ficam batendo cabeça, ficam disputando holofote, ficam disputando ninharia. Isso não pode acontecer. Veja só, a gente tem uma polícia civil, vou falar em âmbito estadual, a gente tem uma polícia civil e uma polícia militar, 2 polícias. Isso não é muito comum aí pelo mundo. Sim. Foi uma solução que nós achamos. Está dando resultado? Bom, as manchetes do jornal aí estão vendo que não está muito assim. O que acontece? A polícia civil pode investigar. A polícia militar não. Ela só executa, né? Ela policiamento ostensivo. A polícia civil, ela tem basicamente 2 tipos de entrada. Ou você entra como agente, ou escrivão, ou você entra como o cargo, digamos, superior ali, que é o delegado, certo? Quem tem uma pouca base familiar, de estrutura, que nem eu, chega aos 18 anos, você quer arrumar um emprego. Sim.
Aí o que você vai fazer o concurso? Você com 18 anos, com 20 anos, você vai fazer a faculdade mais rápida possível e vai fazer concurso para entrar na polícia como o quê? Como agente. Certo? Certo. Aí você vai ficar trabalhando ali 20 anos como agente. Enquanto isso, aquele jovem de classe média, que tem toda a estrutura de casa, que pode fazer aquela faculdade tranquila, sem fazer pagando o ProUni ou crédito educativo como eu tive que fazer, ele consegue fazer a faculdade, ter aquela mesada do pai para estudar, aí com 25 anos ele passa e entra como delegado. E aí ele vai comandar aqueles policiais que não tiveram aquela estrutura e que estão há 20 anos na polícia, já fizeram faculdade de Direito, só que não podem parar de trabalhar para estudar para delegado. Ou seja, há uma membrana impermeável entre quem entra como agente, escrivão, para alcançar um cargo que muitas vezes aquele pessoal que está com 20 anos poderia ocupar com muito mais experiência e conhecimento do que o jovem de 25 que se formou e ficou 2 anos estudando bancado pelo pai. Então você acaba tendo 2 polícias dentro da mesma polícia. E aí vem o conflito. A mesma coisa acontece na polícia militar. Tem o praça E o oficial. e o oficial. E o praça não chega, coronel. Então, uma primeira coisa que você Então faria você era tem- unificar isso. Eu acho que a polícia, assim como outros órgãos, tem que ter uma entrada única ou tem que permitir uma permeabilidade para que você não puna aquele que entra por necessidade num cargo mais baixo de atingir o topo da carreira. Sim. Por que o policial que entrou com 22 anos, depois ele fez faculdade de Direito, fez pós em Segurança Pública, fez mestrado em Direito, tem 25 anos de carreira, por que ele não pode ser delegado? Quem sabe mais sobre a função de delegado? Ele ou o rapaz de 25 anos que ficou estudando e fez uma prova e passou? Com toda certeza ele. Quem é que sabe mais sobre os meandros que o policial militar tem que enfrentar? Comandar uma equipe. O cabo que tem ali, fez 3º sargento, 2º sargento, e está ali preso porque não pode passar de suboficial, ou o garoto que entrou na escola e acabou de se formar e ganhou já o oficialato. Então isso tem que ser revisto. Além disso, tem outras questões. Os órgãos têm que se conversar. Há uma integração, uma coordenação muito pequena entre os órgãos de segurança. Se você vir a conversa que a gente consegue ter com outros órgãos, é dificílima. A disputa pelo conhecimento da mídia, de quem é que apreendeu. Muitas vezes a gente apreende droga num porto, de Itaguaí, por exemplo. Quando eu falo que pega droga em porto, eu não estou falando de aeroporto que a gente pega 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Eu falo de meia tonelada. Que isso? Eu falo de... No Porto do Rio, a gente já pegou 5 toneladas de cocaína. De uma vez só. De uma vez só. 5 toneladas de cocaína, por baixo, são 250 milhões de dólares Em carga. em carga. Um bi de real. Um bi. Vamos botar o Porto de Itaguaí. Sabe onde fica, né? Sei, sim. Você imagina você pegar 500 quilos de cocaína no Porto de Itaguaí, das 5 da tarde você está pedindo ajuda para outras instituições de segurança, e aí você consegue falar com... Porque a nossa equipe é reduzida, a Receita Federal, como todos os órgãos. Você está ali com 6 pessoas armadas, com meia tonelada de cocaína, tendo que passar pela Transolímpica Meu para Deus. voltar para a Praça Mauá, e o colega lá da outra instituição fala assim, vocês já divulgaram para a mídia? Já. Ah, então vocês dão um jeito de vocês aí. Porque interessa é o olor forte, não a ideia da apreensão. E aí você tem que sair de noite com meia tonelada de cocaína com 2 viaturas e 6 pessoas, passando pela aquela arco metropolitano. Passando Arco Metropolitano, Avenida Brasil, Sim, tudo. Arco metropolitano, linha vermelha, Avenida Brasil. cercado de comunidade, a gente sabe que o tráfico impera, levando a perigo a sua vida, a vida E aí, da o que- gente. De tarde, quando a droga caiu, com 15 minutos, o pessoal que botou aquela droga já estava sabendo. Ó, a casa caiu, os caras pegaram aqui. Aquela meia tonelada que você estava botando dentro do container, os caras pegaram. E 6 horas da tarde o cara liga, ó, eles vão sair daqui do porto agora, vão pegar a estrada. Como é que eles estão? Estão com 2 viaturas, 6 pessoas. Pra Duas eles, armas longas, o resto é tudo pistola. Pra eles, fácil, fácil. Arco metropolitano, amigo, não tem nem iluminação aquilo. Conheço de Nova Iguaçu, peguei muito arco metropolitano. Então o que está faltando? Está faltando o pessoal entender
que pouco importa o holofote, pouco importa a divulgação. O que importa mais é a gente ganhar essa guerra, cara. Sim. Porque senão a gente vai virar um narco-estado daqui a pouco. Olha aí como é que eles estão entrando na política, como é que eles estão entrando no judiciário. Você falou da Refit. A gente da Receita Federal, nós, e eu fui nas 2 vezes, nós fechamos a Refit 2 vezes. Fechamos a primeira, eles conseguiram reabrir na justiça. Eles estão com uma dívida de bilhões no Estado, eles são os maiores devedores da Receita Federal. Eles conseguiram reabrir, fechamos de novo. E eles vão na justiça, sujeito lá caneta e manda abrir, não manda abrir. A gente apreende navio deles, cara. A gente pegou 4 ou 5 navios com combustível adulterado entrando na Bahia. Vamos lá com a nossa lancha, pega o navio, leva e entrega para a Marinha. Eles vão lá e conseguem recuperar na justiça. Cara, eles estão ganhando o judiciário, estão pegando o legislativo e o executivo. Você já viu como é que é? Tudo dependente. Então, eu fico muito feliz quando vejo um jovem descompromissado com esse pessoal Sim. entrar na política e fazer essa carreira. Por isso que quando o Flávio me convidou para vir aqui, eu falei, Flávio, com você eu vou para qualquer lugar, porque eu sei que você é ponta firme. Sim. É o que a gente chama de nova política e não a nova política. Exatamente. Não novo política. A galera confunde muito, né? O novo político, às vezes o novo político não é tão novo assim, dependendo do sobrenome. Ele tá encarcerado nesse nome que ele vai ter que fazer as mesmas coisas que o pai, o avô fez, né? E é muito interessante a gente ter essa experiência que vocês estão falando aqui. Uma coisa que você falou interessantíssima. O Flávio, ele passou por todo o cargo da prefeitura, né? Eu lembrei muito quando você falou. O cabo, sargento, terceiro sargento, né? Até chegar aonde ele chegou. E ali ele pegou experiência. Porque às vezes a gente pode olhar aqui e falar assim, mas é novinho, ele não sabe de nada. Aos 22 ele já era subprefeito. Exato. Passou por toda esse maquinário com o Eduardo Paes e agora está vindo a candidato a deputado estadual. Perfeito. E eu torço muito que ele, né, se eleja e mexa mesmo nesse vespeiro, né? Mas uma coisa que me interessa muito, Flávio, transporte público, tá? VLT até Botafogo, Estação da Gávea, que está emperrada aí não sei quantos anos. Eu vi que uma das suas propostas é a mobilidade no Rio de Janeiro, né? Eu te pergunto, por que você acha que isso importa tanto para o Rio de Janeiro, além do trânsito? Então, Rafa, a gente precisa... Eu vou exemplificar aqui essa minha fala, os meus argumentos, né? Imaginando aqui uma pessoa que mora na Baixada Fluminense. Essa pessoa, ela acessa o mercado de trabalho formal aqui na cidade do Rio de Janeiro e, para isso, ela precisa pegar uma condução. Ela precisa se deslocar, né, da Baixada ou de algum município do interior aqui para o Rio de Janeiro. Sim. Essa pessoa, com o trânsito, com as condições de transporte público, ela vai levar 3 horas para chegar. E ela vai trabalhar aqui. Quando acaba o trabalho dela, ela precisa de mais 3 horas para voltar. Eu vivi isso. Então, ela perde todos os dias 6 horas do dia dela. 6 horas. E o pessoal ainda quer manter a escala 6x1, né? De trabalho. Então, assim, 6 vezes 4, 24. Então, ela perde 1/4 da vida dela. Dentro de todos os dias. Dentro do transporte público. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. O que o prefeito Eduardo Paes fez na capital foi criar alternativas e métodos de transporte que pudessem dar dignidade às pessoas. O BRT, e aí muita gente vai critica assim, o BRT foi a maior burrice do Eduardo Paes. Ele criou isso porque o pneu desgasta e aí ele ganha dinheiro na licitação do pneu. Isso é burrice misturada com má fé. Teoria da conspiração. E aí eu respondo o seguinte: por que o Eduardo Paes não construiu um metrô ao invés de construir o BRT? Porque, em primeiro lugar, metrô, o município não tem capacidade financeira de construir. Metrô é obra cara, cujo investimento não é recuperado ao longo do tempo, e por isso que para o financiamento de obras de metrô, você precisa de um governo estadual ou governo federal. Sim. A gente chama de sunk cost, custos afundados. Nenhuma empresa do mundo constrói metrô. Sabe por quê? Por causa dos custos afundados.
O custo para você fazer a linha de metrô é tão caro que a empresa nunca recuperaria esse investimento. Por isso que você tem que fazer com dinheiro público. Segundo, você falou o exemplo da Estação da Gávea, está 10 anos fechada. Mas vamos supor que a gente não tivesse tido aí, né, os casos de corrupção do Sérgio Cabral, a gente não tivesse o Witzel, o Breve, nem Cláudio Castro, o Fraco, né, mas vamos supor que tudo tivesse ido bem. Mesmo assim, construir metrô leva tempo. Só que o tempo, a dona Maria que mora na Zona Oeste, ela não pode esperar 8 anos, 5, 6 anos para o metrô chegar na porta da casa dela. 5 anos, se tudo der certo. O metrô da Gávea está até hoje, não existe estação. Então, o BRT foi a melhor solução de mobilidade urbana para atender as pessoas que mais precisam no momento em que a política pública foi desenhada e implementada. O custo-benefício é muito melhor do que um sistema de metrô. O BRT democratizou o acesso da Zona Oeste até a área central da cidade, né, a Zona Sul da cidade, o centro da cidade, a Tijuca, a Zona Norte. E por isso que é tão importante a gente eleger para o governo do estado, a gente eleger para a prefeitura, não um bom político, um político que fala bem de ideologia, que é contra, não é só contra ou a favor do aborto, contra ou a favor disso, aquilo, uma questão ideológica. A gente precisa eleger também um bom gestor. Porque a cidade do Rio de Janeiro de 2017 a 2020 sentiu na pele o custo de você eleger um péssimo gestor. Sim. O Crivella destruiu o sistema de BRT. O Crivella destruiu a atenção primária às clínicas da família do município. O Crivella destruiu os acordos de meta e os salários dos servidores. O Eduardo Paes, em 2021, ele recebe no primeiro mês 3 folhas de pagamento para pagar. Sem dinheiro no A de caixa. janeiro, a de dezembro do ano passado do Crivella e o 13º do Crivella. Então, fazer gestão tem um preço. O preço você tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. E qual é o nosso plano para o estado do Rio de Janeiro como um todo em relação ao transporte público? Primeiro, recuperar os trens urbanos, recuperar a supervia. Um descaso, acabou de mudar a empresa, né, a empresa aqui da concessão, mas fato é que se a supervia não conseguia operar, e era uma empresa japonesa, não era uma empresa do Daniel Vorcaro ou da Refit, era até uma empresa séria, mas quando entra aqui, não consegue ter competência. A gente tem que explicar muito esse processo de deterioração dos trens urbanos pela incapacidade do governo de imprimir autoridade. Então, resgatar os trens da supervia, os trens urbanos, expandir o BRT para outros municípios. E aí, como eu te falei, do problema da briga política, o BRT é uma política pública de sucesso. A prefeitura resolveu criar uma linha do Terminal das Margaridas até Nova Iguaçu. O presidente do Detro, que era indicado do governador cassado Cláudio Castro, o Fraco, foi lá e rebocou os ônibus do BRT. Você, cidadão, deixa eu tentar explicar, porque é algo incompreensível, né? Eu fico imaginando o gringo vendo essa cena assim, gente, o que está acontecendo? Você paga imposto e seu imposto é direcionado para comprar ônibus do BRT. O gestor, Eduardo Paes, tem a iniciativa de pegar esse dinheiro do imposto, até porque quem mora em Nova Iguaçu e vem trabalhar aqui, consome aqui, também está pagando imposto para o município do Rio. Então, Eduardo tem a brilhante ideia de pegar o dinheiro do seu imposto, comprar um ônibus e colocar um ônibus indo até Nova Iguaçu e voltando. Política pública, ótimo. Tem demanda. Aí vem um sujeito do governo do estado, pega o seu dinheiro público,
com o seu dinheiro público, ele vai lá e contrata um reboque e reboca o ônibus do BRT comprado com o seu dinheiro público. Foi isso que aconteceu. E aí você pergunta, por que ele fez isso? Por briga política, por ideologia. Então, eleger, né, o movimento que nós estamos fazendo na pré-candidatura do Eduardo Paes a governador é um movimento para que esse tipo de conflito ideológico político cesse, finalize. A população de Mesquita, de Belfor Roxo, de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, ela tem que ter o direito de usar o BRT. Não dá para o BRT ficar só na capital. Ele precisa expandir as suas fronteiras. A gente sabe que toda a região metropolitana usa a cidade do Rio de Janeiro como transporte. E assim vai. Tem as barcas, a concessão das barcas. Temos o quê? 2, 3, 4 linhas. Éramos para ter 20, 30 linhas. Era para todo o bairro da costa ter uma estação de barca. Fazer igual em Nova York, você tem os ferry boats, assim, a cada 100 metros tem uma estação. Né? Como se fosse uma linha circular de barca. Então, a qualidade dos serviços prestados pela CCR nas barcas também é insuficiente. Eles querem entregar a concessão, que é um problema cíclico, né? Aí você tem tanta desorganização do Estado que o privado que tem as concessões também não acredita. Né? Tentaram largar o Galeão, porque esvaziaram o Galeão. Cláudio Castro, o fraco, nada fez. Precisou o prefeito da cidade ir lá no presidente da República pedir uma portaria para salvar o Galeão. CCR quer entregar a concessão da linha das barcas. Supervia acabando saindo da empresa, tem que entrar outra. Então, toda hora problema com as concessionárias. As concessionárias não querem. Por quê? Porque não tem comando, não tem gestão dentro do Poder Executivo. Olha, isso eu posso falar muito bem, porque fui morador da Baixada há muito tempo, de Nova Iguaçu, em Comendador Soares. E você falou uma coisa que eu vivi. Eu passava 3 horas no ônibus para vir para cá e 3 horas para ir. Eu acho que o sonho do pessoal da Baixada, e eu não estou falando bem de Eduardo Paes, são fatos, tá, pessoal? O BRT, eu pego o BRT e é muito rápido. Eu faço hoje Deodoro Barra Olímpica em 20 minutos. Coisa inimaginável. Quando eu vi essa cena, eu fiquei muito triste. Porque a minha mãe ainda mora em Nova Iguaçu. Eu falei, poxa, minha mãe vai pegar o BRT e vai chegar aqui mais rápido. Né? Então, assim, foi lamentável. Eu vi o seu vídeo, 100 ônibus chegando de BRT. Eu falava, poxa, por que isso não chega na Baixada? Né? A galera da Baixada está um pouco esquecida já faz um tempo já. Muito. Né? E queria perguntar para o Paulo, com toda essa experiência, Paulo, de aeroporto, vendo passageiro chegar, passageiro ir, coisa e tal. Cara, como você vê o turismo no Rio de Janeiro? Antes, deixa eu comentar Claro. aqui sobre o que você falou, que eu achei muito interessante. Mas você morou na Baixada, você é da Baixada? Sou. Eu, lá no meu início de carreira, fui marcador de hidrômetro. Meu Deus. Lá em Nova Iguaçu. E eu marcava hidrômetro pela SEDAI. Sim. Fiz concurso. Na verdade, foi o primeiro concurso que eu fiz, né? Mas eu fiquei 1 ano só. Mas eu rodava tudo lá, Comendador Soares, tudo. E o Flávio falou sobre o problema de transporte. Eu morava em Niterói e eu ia trabalhar em Nova Iguaçu. Eu entrava 8 horas da manhã para marcar hidrômetro. Eu tinha que sair de casa 5 horas da manhã. Para não ter problema. Eu demorava quase 3 horas para chegar em Nova Iguaçu, saindo de Niterói, e o mesmo tempo para voltar. Dava, né, problema, né? Dava problema, sim. Então, eu sei muito bem como é que é essa questão. E o que o Flávio falou que eu achei muito interessante é que o governo está investindo no BRT, que melhora a vida de quem mora no entorno da cidade, e ele recebe crítica. Sim. Por que ele recebe crítica? Sabe por quê? É porque, excepcionalmente, o governo está fazendo o papel dele. E quando o governo faz o papel dele, normalmente as pessoas criticam, porque estão acostumadas ao governo fazer, sabe o quê? A trabalhar para a classe dominante. Sim. Você já ouviu falar do índice chamado Índice de Gini? Sim. O que ele mede? Ele mede desigualdade social, concentração de renda. Então vai desde 0, que é aquele índice de Gini perfeito, que é a sociedade que é todo uniforme, não tem desigualdade, até o 1, são os 2 extremos dele, que é a desigualdade máxima. Muito bem. Pelo mundo afora, quando você vai num país e mede o índice de Gini antes da intervenção do governo, e você mede o índice de Gini depois da intervenção do governo, ou seja, depois que o governo aí de fora, de qualquer país, cumpriu o papel dele,
o índice de Gini melhora. Porque o papel do governo é arrecadar primordialmente de quem pode pagar mais e destinar o recurso para melhorar a situação de quem não pode pagar tanto. Então, a desigualdade diminui. Sabe o que no Brasil acontece? É o contrário. Você mede o índice de Gini, você mede a intervenção do governo, o índice de Gini piora. Por isso que esse projeto é criticado. Porque está fazendo, diferentemente de como costuma se fazer, está fazendo o que o governo, em qualquer lugar do mundo, está fazendo, tem que fazer. Que é arrecadar e aplicar na população que mais é mais carente. Sim. Por isso que recebe crítica. Interessante, né? Mas agora, desculpe, Nada, que isso. era só para comentar como é importante esse negócio Sim, do BRT. isso é muito importante. E ter uma pessoa como o Flávio lá, para que olhe isso e fale, cara, isso é importante, é para a população que mais precisa. O que eu admiro muito no Flávio é que ele foi subprefeito da Zona Sul e dá uma impressão que só iria cuidar da Zona Sul. Mas você falando, dá para ver que você conhece bem os problemas da Baixada, da Zona Norte, né? Toda essa experiência. E é o que eu tô falando, pessoal. A gente está parando de escutar propostas para escutar extremismo, ideologias, tá? Então aqui eu tô gostando porque ele tá falando da minha realidade. Tudo que vocês estão falando eu vivi. Eu vivi também. Né? Você viveu também, a gente sabe o que é. Eu estudava, era no trem, com o trem lotado. E, Rafael, sabe o que eu sempre digo? É o seguinte, a Novalgina, que o paciente da clínica da família do Vidigal, ele toma, ela não vota nem no Lula nem no Bolsonaro. É verdade. O BRT, né, que a Dona Maria pega do centro da cidade até, enfim, Nova Iguaçu ou até Santa Cruz, ele não votou, o ônibus não votou nem no Eduardo Paes, nem no Crivella, nem no Lula, nem no Trump, nem no Netanyahu, nem em ninguém. Então, qual o segredo disso? É que a política pública, ela precisa muito mais de gestão do que de ideologia. É a capacidade de entregas. Sob esse ponto de vista, sob essa ótica, as pessoas têm que entender a política. Nós, políticos, temos que ser avaliados pela nossa capacidade de entrega. Porque a gente consegue fazer, como o Paulo falou, para melhorar a vida das pessoas. Sim. E como a gente faz para melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Porque eu fui subprefeito da Zona Sul, mas sim, eu agradava o morador do Leblon, só que do lado do Leblon tem o quê? Tem um Vidigal. E a gente fez uma clínica da família no Vidigal. Eu agradava o morador da Avenida Atlântica, que morava ali olhando para o Leme, olhando para a praia de Copacabana, mas nós fizemos uma clínica da família no Chapéu Mangueira. E aí, quando a prefeitura faz, né, os eventos, ou então ativa a cidade, todo mundo ganha. É a cadeia de serviços que ganha. É desde o cara que sai do apartamento dele para alugar, botar numa plataforma dessa, no Airbnb da vida, é o empresário, dono de hotel que vai ganhar, mas é a faxineira, é o garçom que vai ganhar mais receita, né, com dinheiro lá do serviço. Então, governar é ter a capacidade, primeiro, que governar é para todos. Né? Sim. Você não escolhe um grupo, assim, não, só vou governar para quem é católico, só vou governar para quem é judeu. Né? Não tem isso. Governar, você governa para todos, para a população como um todo. Então, a ideologia, ela atrapalha o desenvolvimento e a capacidade de entregas nossas. Claro, eu vou pegar o Flávio de surpresa. Aqui não tem roteiro não, tá, pessoal? Vocês acham que tem roteiro? Tem uns dias atrás, o Flávio ele postou uma foto, se não me engano, com o pai dele, falando sobre saudades, né? Se você pudesse hoje agradecer o seu pai por algo, o que você agradeceria? Eu agradeceria a ele pela formação que ele me deu. E meu pai, ele tinha uma coisa que eu admirava muito, né? Que ele sabia de tudo. Meu pai era um grande curioso. Então, qualquer lugar que eu ia com ele, ele chegava e falava assim, ó... você sabe o que essa marca aqui significa? Eu falei, o que, pai? Não, porque áudio vem do sei lá o quê, e técnica vem disso aqui, surgiu em tal ano. Eu ficava assim, umas curiosidades meio inúteis, né? Mas meu pai era um cara muito culto. Ele lia 100 livros por ano, era um negócio assim de doido. Então, ele, assim, se tem uma coisa que eu lembro, né, muito dele, e hoje... Engraçado, né? Eu sempre fui muito parecido com ele, e hoje as pessoas falam que eu tenho muitos trejeitos dele, etc. E uma coisa que eu puxei foi aprender essas curiosidades inúteis, né? Então, eu sei contar a história das músicas que eu ouço,
eu olho um negócio que ninguém sabe para que serve, eu sou muito curioso, sabe? Mas por que aquela iluminação é redonda e não é quadrada? E o que acontece se eu apertar esse botão? E muitos botões que eu já apertei na vida explodiram alguma coisa, então, assim, a curiosidade às vezes não é muito bom. Mas, enfim, essa é uma recordação. Peguei de surpresa. Pegou. Né? Eu vi que você viraram sua postagem, eu achei muito bonito. Né? E, Paulo, como você gostaria de ser lembrado? Qual que seria o seu legado como pessoa, como auditor fiscal? Como você gostaria que o carioca lembrasse de você? Bom, espero que demore para lembrar de mim. Bastante. Mas demorar. Legado não é quando a gente morre. Às vezes a gente deixa um legado ainda vivo, que é legal. Se fosse para quando morresse, eu já ia falar como um ótimo motorista de carro voador, porque eu saberia que ia demorar bastante. Mas eu acho que o que eu quero deixar assim é ver um cara que tentou ter uma vida em que ela acontecia muito no contato com as pessoas, sem se preocupar com acúmulo de riqueza. Um cara que entendeu que essa nossa vida aqui é um sopro e que a gente tem que buscar assim, um diálogo, uma concordância com as pessoas e trazer afeto nas nossas relações, ter atenção com a vida. Eu queria deixar, se eu pudesse lá, quando eu for sair, deixar essa mensagem para a pessoa ter, primeiro, atenção a tudo, e não viver mecanicamente. Não acreditar que é uma peça numa engrenagem, como muitas pessoas vivem atualmente. Então, a atenção vem daí, vem de olhar as pessoas e ter atenção. Isso eu acho que eu consigo até mostrar um pouco isso lá nos episódios que eu apareço. Que não importa se a pessoa está cometendo um crime, ali é uma pessoa diante de mim, sabe? Com toda a história dela. Sim. Eu respeito isso. E depois a atenção te leva a você ter afeto pelas pessoas, você se afetar. Afeto vem daí. É você se afetar com a história da pessoa, com a situação que a pessoa está vivendo. Você, como um político, você se afetar com as dificuldades das pessoas que moram na periferia e demoram 3 horas e que não tem um plano de saúde que os que podem pagar podem e tem um atendimento prioritário no hospital. Então, é se afetar pelas pessoas. Isso é muito importante num político. E o terceiro, o afeto tem que fazer nascer de dentro de você um gesto que seja minimamente contaminado com amor. Um amor que vem de você não acreditar nessa ilusão de que você é um indivíduo isolado de tudo. Eu costumo brincar até de falar que uma grande mentira que nós temos é o CPF. Não no sentido da Receita Federal, mas no sentido de falar que você é uma coisa isolada, porque cada um de nós tem um CPF. Existem vários Flávios, existem vários Paulos, vários Rafas, mas CPF é único. O seu CPF pode ser único, mas você não é único, você não existe sozinho. Sim. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem de que as pessoas seguissem essa trilha e se afetassem e tivessem um comportamento mais amoroso, que existisse mais diálogo. Olha, você me deu um gancho porque a gente está chegando no final do programa. Passou muito rápido, gente. Conversa boa, passa muito rápido. E minha última pergunta vai ser um pedido de um recado para vocês. Você, como pré-candidato a deputado estadual, você, como um cidadão carioca, vocês acreditam nessa mudança, né? Eu creio que o carioca, muitos deles já desistiram, né, de tudo que a gente está vivendo, mas é legal ver pessoas que ainda acreditam nessa mudança por dentro. Queria perguntar a você, Paulo, que você falasse para aquela galera que desistiu, o que você falaria para ele hoje, para ele reviver a sua esperança? E Flávio, você como pré-candidato a deputado estadual, o que você diria para o seu futuro eleitor ou eleitor para não desistir do Rio de Janeiro? Começando pelo Paulo. Bom, eu acho que não tem cabimento desistir da coisa mais importante que nós temos. O que nos une aqui, além desse sentimento que nós temos que resgatar, que é o sentimento de comunidade, a comunidade, ela se toca através do terreno, de onde a gente pisa. É o que nós temos mais em comum. E o estado do Rio de Janeiro é um grande terreno, é um grande terreiro, em que nós estamos aqui, é a nossa terra. Eu sei que está muito desacreditado, porque nós viemos já de uma sequência de políticos assim, horrorosos, com quase todos presos. Acho que desde a Benedita da Silva, todos os governadores foram presos.
mas a gente tem que honrar a nossa terra. Eu funciono muito isso. Eu ando pisando o chão e respeito o chão que eu piso. E a gente pisa num chão, no nosso solo, é o que há de mais sagrado. De mais sagrado é a nossa terra. Então, desistir é você se render a quem quer usurpar essa terra que nos pertence. Não pertence ao político que está aí roubando, não pertence às organizações criminosas, pertence à sociedade. Não desiste, não. Porque é aqui que eu fico, é aqui que eu vivo, é aqui que eu piso e é aqui que eu vou ser enterrado. Então esse solo é sagrado. Vamos recuperar esse solo para nós, sociedade. Vamos recuperar esse solo para nós, pessoas que são honestas e querem trabalhar e viver uma vida melhor, com uma sociedade mais digna, mais respeitosa e com mais amor. Flávio, depois dessa, hein, Flávio? Depois dessa, né? Eu Se eu comecei... eu dei se eu comecei a balança. abrindo, ele finalizou fechando. Acho que o Paulo até se emocionou ali. Mas, olha, o recado que eu dou que eu gosto de falar para as pessoas, e que muitas vezes já desistiram da política, pedir voto é uma experiência antropológica. Sim. Experiência antropológica. Você vai para a rua, sempre um espaço, a rua é um espaço de vulnerabilidade, pode vir qualquer coisa, qualquer sentido, pode ser uma pessoa do outro lado tirando uma foto sua, pode vir um ladrão atrás de você, pode vir um conhecido que você brigou há 10 anos atrás, é um lugar vulnerável. E você tem que ter coragem de estampar a sua foto num papel, com o seu nome, com a sua vida, e entregar para uma pessoa que você nunca viu na vida, uma pessoa que você não sabe se essa pessoa tem antecedentes criminais, se ela está foragida da justiça, se ela brigou com o namorado um dia antes, se ela ganhou na loteria, se ela acabou de perder o emprego, se ela está bem, se ela está mal, se ela tem alguma doença, se ela é parente de outro político. Mas você tem que ter aquela coragem de ir lá e dar assim, bom dia, tudo bem? Eu sou candidato, gostaria de deixar meu material com você. Por que eu digo isso? Porque as reações, elas mostram um dualismo entre pessoas que acreditam na política, e essas pessoas vão receber com um sorriso no rosto, quantos eu já ouvi do tipo, eu votei em você, eu já te conheço, vou votar em você, adoro seu trabalho, parabéns, que orgulho. É você que é o candidato? Caramba, que legal, quantos anos você tem? Essa é a parte positiva. Mas você tem gente que te responde assim, qual é o partido? Não quero não. Política? Tá maluco? Não gosto de política, não. Desculpa. Política? Não gosto de me envolver, não. Nesse negócio aí só tem safado, só tem ladrão, só tem filho da puta. Desculpa, até o palavrão, mas é isso que eu ouço. E o meu recado vai para essas pessoas. Vocês que, com muita razão, não suportam mais política, a partir do momento que vocês que não gostam, que se enojaram com o que nossos representantes já fizeram, quando vocês não pegam um panfleto desse, quando vocês se ausentam da responsabilidade de votar, vocês estão dando um passo para trás. Só que poder não admite vácuo. Então, quando você dá um passo para trás, outra pessoa está dando um passo para frente. E sabe quem é essa pessoa? É o mal-intencionado. Porque o mal-intencionado, se as pessoas de bem que estão revoltadas com a política, e eu não julgo, vocês têm razão. A política enoja, né? Tem muito... A política, ela orgulha muita gente, mas ela também é motivo de nojo para muitas pessoas. E você que vê todos esses escândalos, esses absurdos, e tem nojo da política, quando você dá um passo para trás, que é natural, você não quer se envolver, você abre espaço para os maus políticos, os políticos do mal, entrarem, ocupar esse espaço. Porque se
40% da população não for votar, e é o que acontece toda eleição, 40% dos eleitores não votam, eles apertam nulo, nós não teremos 40% das cadeiras da Assembleia Legislativa vazias. Sim. As vagas dos que votaram vão ser redistribuídas. Então, quer tirar um corrupto da Assembleia Legislativa? Vote em um honesto. Porque se você só negar a política e não votar, você a mesma chance que o corrupto teria de entrar, ele vai entrar. Do safado, da pessoa que tem, do parlamentar que tem ligação com o Comando Vermelho, com o tráfico de drogas. Então, o meu recado, né, para você que nos assiste aqui nesse final de podcast Sobreviventes, é: acredite na política. Na política com P maiúsculo. Não é na política, não é na política. Que já orgulhou muito o nosso país, que já orgulhou muito o nosso estado, que já orgulhou muito os nossos municípios. Temos excelentes quadros políticos, tivemos excelentes quadros políticos e teremos excelentes quadros políticos. Mas a gente só transforma a política quando a gente se envolve e participa dela. Por isso que eu faço questão de, no meu material eleitoral e na minha prestação de contas, mostrar exatamente quem eu sou. O Flávio, a minha idade, no que eu sou formado, no que eu acredito. Quem são meus pais? Quem é a minha família? O que eu penso? Porque é a oportunidade que eu tenho de me aproximar do eleitor que não me conhece. E que, assim como eu, vê esses escândalos de corrupção e fica revoltado. A diferença é que a minha revolta me fez entrar na política como agente de transformação. E o meu movimento eu quero pegar outros revoltados e falar: olha, eu quero te dar minha mão. Não saia da política por conta dessa minoria que transforma a política em não um motivo de orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser servidor público. Eu tenho muito orgulho de ser vereador e terei muito orgulho de ser deputado. Mas sabe por quê? Porque eu todos os dias vou dormir com a consciência tranquila. A única intranquilidade que eu tenho é quando eu vou dormir, que eu sou um cara muito ansioso e eu gosto de ficar pensando nas minhas agendas da semana seguinte. Muitas vezes eu esqueço de dormir, que eu fico assim: cara, como é que eu vou fazer mais agenda? Nossa, a pessoa mandou mensagem, preciso responder. Nossa, será que eu vou ser eleita? Esse é o único motivo de inquietação minha. Mas tirando isso, todo dia eu chego em casa e durmo muito tranquilo, sabendo que no dia seguinte vai ser mais um dia que eu vou acordar e vai ter um monte de gente me ligando: Flávio, resolve minha vida. Flávio, eu preciso disso, aquilo. E eu, com muito orgulho, com muito prazer, eu sirvo a população. Então, eu finalizo esse nosso encontro aqui te agradecendo muito por essa oportunidade de eu contar um pouco mais da minha vida, do que eu penso, né, junto aqui com esse fera aqui do programa Área Restrita. O Paulo eu que agradeço vocês. É um exemplo de servidor público, então é isso que a gente tem em comum. Nós dois prestamos serviços para a sociedade, nós servimos a todos vocês que nos assistem, e nós dois, de certa forma, embora eu esteja na política e ele esteja na administração pública, não como político, né? Não ainda, quem sabe um dia, mas nós temos mais uma característica em comum. Nós temos o prazer de servir as pessoas. Sim. Então, quando o Paulo faz uma apreensão de droga, claro que para ele é muito legal ele saber que ele está cumprindo a função dele. Mas mais do que isso, olha, foram 5 toneladas de droga a menos que entraram para os nossos filhos, para a sociedade como um todo, e menos R$1 bilhão na mão dos corruptos, do sistema. E da mesma forma, o meu trabalho é semelhante. Porque cada legislação que a gente aprova em benefício da cidade, cada movimento, cada pedido que eu faço, prefeito, olha, a gente precisa fazer uma obra de urbanização do Horto, uma comunidade de Jardim Botânico, uma comunidade criada por ex-funcionários de Jardim Botânico. E o prefeito fala assim: tá bom, olha, vamos fazer uma obra de R$8 milhões e a gente vê que o nosso trabalho de servir o povo mudou a vida de alguém. Vai mudar a vida das pessoas para o resto da vida.
Isso que você fala é a minha sensação como professor, cara. Quando eu vejo um menino, uma menina que passou num concurso público, num colégio naval, ou na SpaceX, ou em outros concursos, eu acho que é a sensação que vocês sentem. E, né? Rafa, eu tenho certeza que os meus professores também sentem isso. Por mim e por outros colegas meus. Sim. Eu, quando me formei no 3º ano, eu fiz questão de mandar uma foto para eles, que é uma foto, acho que é a charge mais emocionante sobre o tema, né, da educação, que é uma escada, e o aluno, né, sou eu subindo, mas é o aluno subindo, e cada degrau da escada é um braço de um professor. Isso é conhecida mesmo. E essa charge sempre me tocou, estou até arrepiado, me emociona muito, porque engraçado, né? Os meus colegas não só de faculdade, mas de escola, às vezes nem lembram mais, né, os professores. Eu tenho o WhatsApp de todos os meus professores da escola e da faculdade. Caramba. Até hoje eu encontro com eles, minha mãe era professora da escola que eu estudava, até hoje ela é amiga de todos os professores, então eu criei uma amizade com meus professores da escola e da universidade, porque, de certa forma, eles também são servidores. Mas que esteja na escola privada, é um tipo de serviço. É uma responsabilidade muito grande. Né? Não só dos políticos, mas principalmente dos professores. Verdade. Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer ao Paulo. Paulo, muito obrigado. Para mim foi um prazer imensurável, sempre te vi na televisão. Nunca pensei que eu estaria aqui numa mesa com você. Rafa. Né? Dar uma oportunidade pro DutraCast que está começando. Gente, eu não tô falando para votar no Flávio, né? Se você quiser, vote. Eu gostei das propostas. Mas eu queria falar algo assim para você. O Flávio é muito acessível. Quando eu fiz lá o post pro Eduardo Paes, ele fez um comentário, ele me deu o WhatsApp dele, gente. Eu não acreditei. O dele mesmo. Aí ele fez questão de falar, cara, é meu mesmo. Tirei uma selfie. Tirou a selfie, sou eu mesmo. Aí eu falei, Flávio, as pessoas não vão acreditar, Flávio. Eu tô começando agora, você pode fazer um vídeo? Ele fez um vídeo. Então, faça isso. Quer saber mais um pouquinho da proposta dele? Ele tem um quadro no Instagram dele que eu acho sensacional, que é o Cafezinho com o Flávio. Né? Vê lá onde vai estar a agenda do cafezinho, vai lá tomar um cafezinho com ele. Eu acho legal que ele bota a cara mesmo, pessoal. Ou é para apanhar, ou é para falar. Então, queria agradecer muito a você, Flávio, por essa oportunidade. Né? As pessoas estão falando, pô, mas você só traz fulano do Eduardo Paes. Eu falei, gente, ele aceitou. Então, se você tem um candidato aí do X, do Y, ele aceitou e está aqui, tá? Então, eu queria fazer um agradecimento para os dois. Muito obrigado. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado também. O DutraCast está aí crescendo graças a você e já te convido para o próximo episódio. Sempre lembrando, pessoal, fora da bolha, mas dentro do debate sempre, beleza? Até o próximo episódio, pessoal.